educação. Vale a pena. Olá, começa agora o programa Em Discussão, que hoje vai abordar a dislexia. O projeto 949 de 2019, de autoria do deputado Roberto Moraes, do Cidadania, que dispõe sobre o programa de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia e TDAH na rede estadual de educação pública. Comigo aqui no estúdio da Rede Alesp para falar mais sobre esse assunto, o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, Felipe Ponce, o Pipo, que é fundador do Dislexi Clube, Maria Inês de Luca, que é da Associação Brasileira de Dislexia, e Juliana Postigo Amorina, que é diretora-presidente do Instituto ABCD. Bom, sejam muito bem-vindos à Rede Alesp. Muito obrigada pela participação de vocês, principalmente para falar de um tema aí tão importante e relevante. Eu que agradeço. Bom, vou começar então com a Inês, com uma pergunta bem objetiva, que parece muito simples, mas eu tenho certeza que ainda gera muitas dúvidas, principalmente para quem nos assiste. Sim. Quando a gente fala de dislexia, Inês, do que a gente está falando? A gente está falando de uma alteração neurobiológica e funcional, ou seja, o funcionamento cerebral dos indivíduos com dislexia funcionam de uma forma diferente. Certo. O funcionamento é diferente. Esse funcionamento causa dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita e, em consequência, uma dificuldade na compreensão daquilo que foi lido. Então, essencialmente, é um transtorno específico de leitura e escrita. Certo. Então, a gente está falando de uma dificuldade de linguagem. Isso. Mas que não é considerado uma doença. Não é uma doença, é um transtorno. Mas ele está classificado no Manual de Doenças, do DSM-5, e está classificado no CID-10. Então, é um transtorno que realmente existe. Certo. Porque existem alterações neurobiológicas no indivíduo, que fazem com que ele funcione diferente. Então, tem que ser considerado, sim, que ele faz um processamento diferenciado, certo. Geralmente mais lento nas questões de leitura e escrita, e isso leva a dificuldades na hora de compreender aquilo que foi lido. Ele faz trocas, inversões, junta palavras que não é para juntar, separa palavras que não é para separar, tem dificuldade em decorar, tem dificuldade com sequências, então os dias da semana, os meses do ano, e por aí vai, em decorar tabuada, que aí leva a dificuldade na matemática. Então, pequenas coisas que vão juntando e formando um quadro de dificuldade de forma geral na questão da aprendizagem. É uma dificuldade somente com a linguagem ou envolve também uma questão de concentração, por exemplo? Existe uma pontinha de déficit de atenção, mas é comum também que eles tenham o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mais ou menos 50% dos casos de dislexia têm a comorbidade um outro quadro. E os dois levam a dificuldades de atenção. Certo. Então, veja o prejuízo que esse aluno tem em sala de aula com essa dificuldade em estar atento. Então, esses dois distúrbios podem também facilmente ser confundidos, Inês? Sim, porque os dois têm a questão do déficit de atenção. Por isso que é importante uma avaliação feita por uma equipe multidisciplinar. O professor identifica que o progresso não está acontecendo de forma esperada e aí passa para os pais a necessidade de se avaliar aquela dificuldade e tomar as providências para uma intervenção de forma que melhore esse funcionamento e, em consequência, vai melhorar a leitura e escrita também. Porque eles progridem, eles conseguem ler e escrever, sim, mas num passo diferente dos outros da mesma idade. Quer dizer, existe uma lentidão, vamos dizer assim. Causa uma Certo. lentidão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas, diagnósticos, tratamento, para quem nos assiste entender um pouquinho melhor. Mas eu queria falar agora um pouquinho sobre o motivo real desse programa, que é o projeto de lei do deputado Roberto Moraes, do Cidadania, que é o 949 de 2019. Eu mencionei na abertura, vou repetir, mais ou menos em linhas gerais, o que significa esse projeto. Ele dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia e TDAH na rede oficial de educação pública e adota outras providências. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Eu queria começar perguntando para o senhor como que surgiu a ideia de fazer esse projeto de lei. Surgiu de uma demanda específica? Conta pra gente. Olha, Caterina, para nós é motivo de orgulho voltar aqui, né? Afinal, já são anos aqui na Alesp. E esse projeto surgiu através do nosso gabinete de Piracicaba. Eu tenho uma funcionária, a Cristina, tem um filho com dislexia, e aqui em São Paulo eu tenho uma outra funcionária, a Anaísa, que tem um neto também com dislexia. E a Cristina em Piracicaba, lá na internet, procurando informações sobre o filho, o filho está quase na idade de adolescência, ela encontrou o Pipo, fez o contato com o Pipo.
começaram a conversar, inclusive foi no período que eu estava internado, né? Estava em coma no hospital, por isso demorou um pouco para apresentar esse projeto. E eu nem sabia do assunto, eles estavam tocando pela competência da nossa equipe juntamente com o Pipo. Aí teve a ideia de se fazer esse projeto de lei para fazer com que o Estado prepare os profissionais da área de educação. Eu fiquei assustado no lançamento desse projeto aqui na Lesp, com o número de pessoas com dislexia só na rede pública. São 350 mil alunos nos 645 municípios do estado de São Paulo. Em torno de 8%, é isso? 8% da população, da população como um todo, não só na rede do estado, mas na população em geral. Como um todo. Isso. Obrigado, Inês, pela correção. Então, eu fiquei assustado, porque você está na política, se você não for procurado, não for provocado também para fazer os projetos de lei, muita coisa está passando na sua frente e você não consegue visualizar. Isso aconteceu no ano de 2001, no meu primeiro mandato. Eu estou no 6º mandato como deputado. Eu fui procurado lá em Piracicaba, eu já contei essa história aqui várias vezes, por um soldado do Corpo de Bombeiros, dizendo que a filha tinha uma doença chamada fibrose cística. Eu falei, eu não sei o que é isso. Ele falou mucoviscidose. Eu falei, isso é um palavrão. Aí ele explicou uma doença pulmonar, a filha tinha 1 ano, o estado de São Paulo, maior estado do país, pasmem vocês, não fornecia medicamento grátis. E o coquetel, é um coquetel nacional importado, custa até R$40 mil mês. Na época, o Covas tinha falecido, o Alckmin tinha assumido, nós começamos a discutir com a Fibrocis de Campinas, com a nossa APAN aqui de São Paulo e com uma associação nacional. Eu peguei os 3 presidentes, eu falo sempre, colocamos no liquidificador, põe o deputado junto e bate forte e vê o que vai dar. Surgiu o projeto de lei e o governador Alckmin foi muito sensível, ele como médico, eu também não tinha conhecimento que o Estado não fornecesse medicamento. Eu não sou médico. Eu sou, como você, um jornalista, um radialista. Estou há 44 anos na profissão, trabalhando diariamente pela manhã em Piracicaba, antes de vir aqui para a Assembleia. A gente apresenta lá o Jornal da Manhã da Pan News, da rede local. Então, para mim, para a profissão de jornalismo, de rádio, eu amo de paixão, são 44 anos fazendo programa de rádio. E a gente tem essa sensibilidade, as pessoas procuram. Deu certo aquela vez. Aí tivemos o projeto de outras doenças hereditárias, tá? O Estado, na questão da fibrose, passou a fornecer o medicamento. Então, a minha equipe sabe que eu gosto muito da área de saúde. A gente acabou nessa discussão com o Pipo, nessa conversa com o Pipo, melhor colocando. Eles vieram a São Paulo, meus assessores, a Cristina, o Clóvis, outros assessores, e surgiu essa ideia de provocar o Estado. A gente quer provocar o João Dória, viu, Dória? Estamos provocando. Mas já estamos, inclusive, com a anuência, com apoio da Secretaria de Estado de Educação, porque envolve 2 secretarias, tanto da Educação como a de Saúde. Esteve, inclusive, presente um representante do secretário, ele está marcando uma ida nossa até o secretário para, em mãos, ele já tem conhecimento do projeto, é claro, entregar esse projeto que vai fazer com que o Estado ele possa formar os seus profissionais, treiná-los, para que ele realmente, quando vê uma pessoa dislexa, não o professor, mas ele vê o aluno sofrendo bullying na classe, sendo chamado, o cara não quer estudar, como é que é? Ele é isso, é aquilo, tá, né? Com preguiça. Está com preguiça, e não é nada disso. Ele tem um transtorno, e ele não consegue seguir o mesmo ritmo dos demais alunos. Então é isso que a gente quer, é provocar o maior estado do país para que possa preparar os seus professores para saber quem é dislexo e quem não é. Certo. Inclusive, no artigo 2 do projeto de lei, diz que o programa de diagnóstico, tratamento e apoio se aplica também na capacitação permanente do corpo docente, com o objetivo de identificar os sinais da dislexia e outros distúrbios nos alunos. Quer dizer, é isso que o deputado está colocando, e realmente me chamou bastante atenção esse artigo, porque eu lendo um pouco sobre esse assunto, eu cheguei a ver uma matéria diversas vezes as pessoas dizendo, alegando que os professores, muitas vezes, na licenciatura, não têm esse conhecimento em sala de aula. Quer dizer, não tem. Eles não aprendem isso. Não, muitas vezes não, eles não têm. Eles chegam na escola, não têm esse conhecimento e, por sua vez, não conseguem identificar e perceber que o aluno tem essa dificuldade e realmente gera essa coisa do bullying. Quer dizer, o aluno... quer dizer, é burro, não quer estudar, não quer estudar ou está com preguiça, confunde com frescura. Então, a ideia do projeto é justamente passar esse conhecimento, deputado? É exatamente isso. Eu tenho certeza na sensibilidade do governador Dória, que durante o seu governo, ele está quase 1 ano de governo, o projeto está tramitando nas comissões. Quando o projeto estiver pronto para ir ao plenário,
a gente vai fazer com que o governador envie o projeto dele, porque como é um projeto que causa custo para o Estado, o Legislativo tem a intenção de provocá-lo. Aí ele envia o projeto de lei e eu tenho certeza que nenhum dos os outros 93 deputados, nenhum vai ser contra esse projeto. Tá otimista, então, muito. Deputado. Aliás, eu sou muito otimista em tudo que a gente faz. Na vida pública, no pior momento da vida nacional, né? A gente tem essa condição de vir aqui olhar para o telespectador do Estado de São Paulo, dos 645 municípios, olhando no olho e falando para eles. A gente faz política com seriedade aqui na Lesp. Certo. Bom, o deputado então mencionou que o Pipo, que está aqui inclusive com a gente no estúdio da Rede Lesp, ele é o culpado. É a pessoa que trouxe essa demanda para o deputado, foi recebido pela equipe e as coisas estão caminhando bem aí, né, Pipo? Exatamente. Conta para a gente um pouquinho, por que você decidiu procurar a equipe do deputado? Quais são os desafios, os principais desafios que você vê aí? Porque você, inclusive, tem a dislexia. Sim. E é fundador do Dislexia Clube, que trabalha com pessoas com dislexia. Conta pra gente essa experiência, Pipo. Como foi falado, eu sou disléxico. Desde 2014 eu mantenho o Dislexia Clube no ar, que é um blog, um canal no YouTube, que o meu foco principalmente é dar informação para as pessoas. O blog que eu queria ter lido na minha infância tem lá, como técnicas de leitura, como os pais podem ajudar na lição de casa dos filhos, se encontra no Dislexia Club. Inclusive a Juliana pode falar depois, na intervenção que muitos maravilhosos profissionais, fonoaudiólogos, me ajudaram na minha infância. Hoje, a dislexia me traz alguns desafios, mas mesmo trazendo esses desafios, eu me formei em publicidade na faculdade, abri a minha empresa de marketing digital e faço mestrado. E quem pensa, nossa, um jovem de sucesso, atingiu muita coisa, mas os bastidores não são muito glamurosos. Eu já fui taxado de aluno preguiçoso, indisciplinado. Na minha infância, quando eu era criança, o meu maior medo não era o bicho-papão, não era o sonzinho do motorzinho do dentista. Meu maior medo da infância era de ir para a escola. Muitas vezes eu fingia estar doente para não ter que ir à escola. Imagina você, querido telespectador, que um ambiente que tem que ser um ambiente mais gostoso, mais prazeroso para você desenvolver, para mim não era. Eu não queria ir para a escola. E minha mãe como professora universitária, teve recursos. Eu passei por fonos, eu passei por psicólogos, por neuropsicólogos. Tive uma equipe multidisciplinar que me ajudou, fiz aulas de reforço. Tudo isso favoreceu meu desenvolvimento. Eu tive acesso a um diagnóstico com 15 anos de idade e tudo isso favoreceu meu desenvolvimento. E esse projeto é muito importante porque não é todo mundo hoje que uma família que tem recursos para investir em tantos profissionais, infelizmente. E este projeto de lei, estando na lei, vai permitir que pessoas que não tenham acesso tenham essa oportunidade desses profissionais. Então, deputado, parabéns por você ter abraçado esse projeto. É um tema que eu tenho verdadeira paixão falar sobre dislexia. Parabéns a você. Ele tem uma história de vida que eu não conhecia. Como eu falei, quando começou os contatos, eu estava em coma, morrendo no hospital da Unimed de Piracicaba. Foram 60 dias internado, felizmente estou recuperado. Mas o Pipo tem uma história de vida, que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Até os 13 anos ele era analfabeto. Hoje ele está com 25, até os 13 26 anos. Eu tinha muita dificuldade para ler, para escrever. Hoje eu não lia, não escrevia. Eu comecei a aprender a ler e escrever com 12, 13 anos de idade. E o seu diagnóstico veio com quantos anos? Veio com 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos. Mas você é o diferente, como você disse. Exatamente. Você tinha condições de ter um tipo de tratamento diferenciado. E é isso que a gente quer, né, Pipo? Que todos tenham essa oportunidade que você teve. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu falo no meu blog, que eu mostro um pouco do meu dia a dia, mostro como é que eu consegui sobreviver à faculdade. É muito legal estar no estúdio de televisão, porque o meu primeiro trabalho foi no estúdio de televisão. Eu trabalhei na galera do TP, abraço para a galera do TP. Foi muito legal, foi uma grande escola tudo isso. Me comunicar, saber organizar cada elemento do trabalho, como produz um programa de televisão, tudo isso, aprender fazendo, foi uma grande escola para mim. E eu costumo falar no meu blog que se eu conseguir, qualquer disléxico também consegue. Ele precisa ter a oportunidade. Falta a oportunidade. O disléxico tem muitos estudos, tem vários exemplos que falam de disléxicos empresários, grandes artistas. Disléxico tendo a oportunidade, ele tem a força de vontade. Ele precisa ter a oportunidade para ter a chance de se desenvolver.
mas precisa ter uma intervenção adequada, precisa ter bons profissionais. Eu acredito que a Juliana pode falar muito bem nessa parte, certo, Juliana? Sim. Espero que sim. Sim. Juliana, seja bem-vinda. Juliana é fonoaudióloga. Isso. Faz um trabalho aí junto com os disléxicos, né? Isso. Juliana, me conta uma coisa, a partir de que idade, mais ou menos, a criança ela já sinaliza que ela tem a dislexia? Quer dizer, a gente está falando um pouquinho da história do Pipo. Ele foi diagnosticado com 15 anos. Sim. Quer dizer, esse diagnóstico precisa vir com 15 anos ou ele consegue, já quando a criança é pequenininha, ali 2 aninhos, 3 aninhos, já dá para ter uma ideia? E a partir do momento que esses sinais são identificados, o que a família precisa fazer? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que, como a Inês colocou, né, a dislexia ela é uma dificuldade que afeta as habilidades básicas de leitura e escrita. Então, em geral, ela vai ser percebida no momento em que a criança começa o processo de alfabetização. A gente tem alguns sinais que a gente consegue observar antes. Então, as crianças já antes de ingressar no ensino fundamental 1, que é quando elas têm por volta dos 6 anos, que vai iniciar o processo de alfabetização, as crianças que têm dislexia, elas podem ter dificuldade em decorar músicas, em perceber rimas, ritmo. Então, a criança na pré-escola, ela já vai trabalhando algumas habilidades que vão preparar o processo de alfabetização. Então, a gente já consegue perceber esses sinais. Mas para que a gente possa fazer o diagnóstico, é muito importante que a criança já tenha tido oportunidade e experiência com a aprendizagem formal. Ela tem que ter tido a oportunidade de aprender, né? Alguém, um professor, tem que ter ensinado ela. Então, a gente pode observar sinais precoces. Então, já na idade da pré-escola, então as crianças por volta de 4, 5 anos, a gente consegue identificar alguns sinais. A gente consegue estimular essas crianças, mas a gente ainda não pode fazer o diagnóstico nessa idade. Então, acho que a partir de quantos anos? A gente precisa ter pelo menos uns 2 anos de escolarização formal, né, Inês? Certo. Então, se a gente fala de por volta dos 7, 8 anos é quando a gente consegue fechar esse diagnóstico. Mas um ponto importante é que a gente não precisa ter o diagnóstico fechado para começar a intervenção. Então, quando o professor está preparado para identificar os sinais, e o professor ele está num ambiente que é um ambiente ótimo para perceber as diferenças, porque ele tem ali 30 alunos em sala de aula, então ele vai percebendo que alguns estão evoluindo. Então, as crianças normalmente, quando entram no primeiro ano, elas têm perfis diferentes, porque elas vêm de histórias diferentes, de famílias diferentes. Algumas frequentaram para a escola, outras não. Umas as mães leram durante os primeiros anos de vida, outras não. Então, é normal a gente ter uma diferença. Mas, conforme elas vão avançando no primeiro ano, as crianças vão conseguindo aprender a ler e escrever. E aquelas que ficaram para trás, a gente não precisa esperar ter um diagnóstico para começar a estimular. A gente pode estimular antes. Então, essa parte de capacitar o professor para identificar os sinais, porque apesar de não ser ele que faz o diagnóstico, ele identificando os sinais e usando recursos para estimular essa criança, vai fazer uma diferença muito grande, porque daí ela não precisa ficar tanto tempo até conseguir aprender a ler e escrever, né? Uma pessoa com tanto potencial como o Pipo não precisaria ficar tanto tempo para aprender a ler e escrever. Então, esse diagnóstico precoce, ele é importante, né, Juliana? Quanto antes, né? A identificação. Então, quanto antes você identificar esses sinais, a intervenção ela já pode começar a acontecer ali. E aí, futuramente, essa criança tem uma maior chance de levar uma vida normal. Sim, e vai minimizar as questões emocionais, que é o que mais acontece quando a gente vai avaliar um adolescente ou um adulto, porque é possível fazer o diagnóstico até em adultos, que o que eles trazem de maior carga é o sofrimento que eles passaram por todo esse período, não é? Que não eram identificados, não eram vistos, não eram entendidos e eles mesmos passam a desacreditar do seu potencial. E aí desistem de participar de processos seletivos, desistem de fazer uma faculdade, desistem de tentar um emprego melhor, então estão em subemprego, desenvolvem ansiedade e depressão, que acaba saindo mais caro para o Estado do que a própria prevenção e atenção na pré-escola. Inclusive a própria evasão escolar, né? O aluno desiste, se torna rebelde, não quer, cria uma resistência, como o próprio Pipo, eu lendo um pouquinho da história dele. Ele tinha medo de bicho-papão, mas tinha medo da escola. Ele criou aí que ele é muito jovem, não lembra bicho-papão. Ele criou uma resistência, mas uma coisa que me chamou a atenção foi através um pouco da poesia até que você foi criando esse gosto pela leitura, pela escrita. Conta pra gente um pouquinho. Fui criando esse gosto, até um ponto que a Inês depois pode comentar, que dislexia não tem nada a ver com menos inteligência.
Sim. O disléxico, Muito pelo contrário. O disléxico, ele tem essa dificuldade de leitura e escrita, mas a inteligência dele se mantém normal ou acima da média. A questão minha da poesia, que o disléxico, eu comecei a criar alguns artifícios para poder guardar, memorizar alguma informação. Meu padrasto, na época, tinha um site de poesias, eu via ele... Pô, as poesias são interessantes, então através dos ritmos, desse tipo de coisa, eu começava a guardar um pouco a informação. Por exemplo, preposições, a, ante, até, perante, de, com, sobre, falar de uma forma que gerasse ritmo para poder guardar a informação. Fazia associações, por exemplo, uma coisa que eu não gostava era conjugação verbal. Futuro do pretérito, não é coisa de palhaço? Isso eu também não gostava. Aí o que o palhaço quer que você faça? O palhaço quer que você ria. Então, é ria. Falaria, falarias, falaríamos. Então, permanece o mesmo RA no final e segue o trilho. Então, são alguns artifícios que o disléxico ele acaba desenvolvendo para poder sobreviver. É como se fosse o manual de sobrevivência dele. E dessa forma, ele vai se virando, ele consegue. Despendendo uma energia muito maior, muito né? Muito maior. Outra frase também que disléxico odeia ouvir, que é: nossa, Felipe, você é muito inteligente, só falta ser esforçado, entendeu? Não falta ser esforçado. O disléxico faz um grande esforço para poder guardar a informação, para poder estudar. Para poder acompanhar os demais alunos, inclusive. Isso, até os profissionais podem confirmar isso. Muitos disléxicos falam que depois de um período de estudo, ele se sente exausto, cansado, físico, mental. Então, ele se esforça muito para poder guardar aquela informação, para poder estudar. E conforme o tempo for passando, com a intervenção de profissionais, os profissionais nos ajudam a ter um método de estudo. Cada faixa etária tem uma intervenção diferente. Então, antes me ajudaram, identificaram um problema. Agora que identificaram um problema, teve o diagnóstico, agora como é que a escola pode ajudar? A escola também tem um grande suporte, porque eu estudei no Colégio Presbiteriano Mackenzie, eu tinha a prova com mais tempo. Eu tinha um leitor para ler as questões para mim de filosofia. Em questões muito discursivas, eu podia responder a prova oralmente. Então, isso não é o que as pessoas falam, não é não é benefício. Não é benefício, é direito. Certo. É como se fosse você falar para um disléxico, leia esse texto totalmente técnico, totalmente complicado e escreva a mesma coisa que você falar para uma pessoa cadeirante, suba aquela escada sendo que não tem rampa, entendeu? A pessoa cadeirante... Quer dizer, não dar as condições não dar as ali. condições. O cadeirante tem plenas capacidades de subir do ponto A até o ponto B. Só falta as condições. O ambiente tem que te favorecer, que nem escola. Com o diagnóstico, o ambiente, a escola vai saber como intervir naquele aluno. Inclusive a ABD, no diagnóstico que a ABD faz, inclusive ela mostra, dá orientações à escola como deve ser a aula, como deve ser a intervenção com aquele aluno. Certo. Acho que um aspecto importante é frisar então que a dislexia é um problema de linguagem que não pode ser confundido, por exemplo, um menino que é super ativo, joga videogame, brinca e de repente ele vai para a escola e tem um problema uma dificuldade com linguagem, quer dizer... Às vezes é um pouco até discrepante, né, isso. A gente às vezes pensa que o disléxico é uma pessoa que brinca menos ou tem uma vida menos ativa, mas não tem nada a ver com isso, né, Inês? É uma criança normal. É uma criança normal que brinca, joga videogame, quer dizer, consegue fazer amizade, mas quando chega nessa questão da linguagem específica... leitura e escrita especificamente, eles meio que travam, porque é o funcionamento cerebral que é diferente na região do hemisfério esquerdo, que é responsável pelo funcionamento da... O direito é sobrecarregado, é isso? Eles acabam sobrecarregando o hemisfério direito porque o esquerdo não está se comunicando bem. E é o que acontece, os dois hemisférios ficam funcionando com a mesma informação. E aí dá o sobrecarregamento e que dá o cansaço que eles alegam e que é real, não é alegação, né, real. Eles se sentem muito exaustos. Então, fazer lição por 2 horas, por exemplo, é um sacrifício. Então, o que eles precisariam? Fazer meia hora, descansar um pouquinho, mais meia hora, usar de estratégias como o Pipo estava falando, de fazer associações. Isso ajuda muito, porque eles têm uma boa memória visual.
Eles aprendem visualmente e pela prática muito mais facilmente. Então, uma ilustração, uma atividade mais lúdica seria um caminho também. É um caminho ótimo para eles. Certo. A gente está falando então de uma questão que ela é neurológica. Esse diagnóstico, então, ele é feito com bases em sintomas ou existe algum tipo de exame de imagem que você consiga identificar? É um exame clínico feito por uma equipe multidisciplinar. Ele é genético e hereditário, que a gente esqueceu de falar no comecinho, né? É herdado. Então, alguém na família provavelmente tem. Se não é na linha direta, é na linha indireta. Pais, tios, avós, alguém vai ter. E a avaliação tem que ser feita por uma equipe, porque são várias coisas envolvidas na questão da aprendizagem. Então, tem que ter uma avaliação neuropsicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, e nós, da associação, pedimos alguns exames médicos para ver se as informações estão entrando adequadamente. Então, a gente pede audiometria, processamento auditivo, o oftalmológico, para ver se ele está enxergando adequadamente, e o neurológico, para descartar outras disfunções, outras síndromes que poderiam estar causando algum atraso, alguma dificuldade na aprendizagem. Aí depois de todo mundo ouvido, a escola também é ouvida, a família, através de uma anamnese, é que nós podemos concluir e aí passar a orientação para os pais e para a escola, como o Pipo estava falando, a gente encaminha várias dicas para a escola adotar e a partir daí a criança ter uma aprendizagem mais tranquila. Certo. Então é uma questão até tanto o diagnóstico como o tratamento envolve essa equipe multidisciplinar, um trabalho bem específico, que é feito aí com um aluno que tem esse diagnóstico. Esse tratamento, então, ele é oferecido pelo SUS? Pipo, você que passou por essa situação. Por favor, elas são profissionais que podem falar. Não temos esse acompanhamento feito no SUS. O que a gente consegue, muitas vezes, é fono, mas é feito de forma em grupo, que com o disléxico é difícil, porque cada um tem um andamento, cada um tem uma velocidade e cada um tem uma diferença particular, né? Eles não são todos iguais. Os disléxicos têm mais dificuldade aqui, outro ali. Eles não são iguais, então é difícil tratá-los em grupo. Então, o que a gente vê no sistema... customizado para cada indivíduo. Para cada indivíduo, é individualizado mesmo. E o que nós temos visto é acompanhamento de fono, não tem psicopedagoga, não tenho visto no SUS, e ainda assim em grupo, e uma quantidade, meia hora às vezes de sessão, que não dá tempo nem de ativar alguma estratégia com aquele indivíduo. Mas Inês, eu acho, Pipo, todos que participam do programa, eu acho que a partir do momento que o Estado realmente se interessar pelo assunto, começar a gabaritar funcionários, para que possam, acima de tudo, né, detectar quem é disléxico, quem não é. Eu entendo que a gente tem a função, enquanto homem público, de buscar também esse tipo de atendimento no SUS. Acho que isso tem que ser levado a Brasília, já tem um projeto de lei Brasília, tem vários projetos, já no Congresso Nacional. Então, porque é inadmissível um país como o Brasil, tá, que é um tamanho que é o Brasil, que ainda nós temos alguns tipos de tratamento que o SUS não cobre. São acessíveis, né? É tanta roubalheira, né, tanta picaretagem, e quem precisa efetivamente do SUS acaba não recebendo apoio. Então, eu entendo que São Paulo pode dar o exemplo, nós vamos conseguir, eu sou muito otimista quanto a isso, que o Estado abrace essa causa, tá? E nós possamos realmente levar que esse atendimento seja feito pelo SUS. Deputada, eu gostaria também de colocar, né, a Associação Brasileira de Dislexia e o Instituto ABCD, acho que foi no ano passado, né, 2018 ou 2017, se eu não me engano, a gente teve uma publicação falando sobre um guia de boas práticas, em que a gente mapeou vários centros que fazem o diagnóstico e o acompanhamento da dislexia. Então, a gente tem vários centros que funcionam, a ABD é um exemplo deles. Então, na verdade, a gente tem modelos que a gente pode olhar e copiar, então a gente não precisa reinventar a roda, entendeu? A gente pode pegar esses modelos que funcionam e replicar. E a gente tem uma coisa que é muito importante nesse projeto, que é a conexão entre a escola e os profissionais da saúde, porque mesmo uma pessoa, um paciente que passe com um fonoaudiólogo na clínica e esse fonoaudiólogo não conversa com a escola, essa criança não está sendo atendida integralmente, então ela não está sendo atendida em todas as suas necessidades. A gente precisa dessa conexão, então acho que olhar para esses modelos de centros que já funcionam, né? A gente tem a ABD aqui em São Paulo como um exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem outros centros, mas acho que dá para a gente olhar e tentar replicar isso, né? Porque já são centros que funcionam, a gente não precisa sair do zero, isso é algo bem positivo, né? Acho que tem por onde a gente olhar, mirar. Andar mais rápido, isso, né? Isso mesmo.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O programa Em Discussão está de volta e hoje o nosso assunto é dislexia. Bom, no primeiro bloco a gente falou então um pouquinho sobre os sintomas, né, o diagnóstico da doença. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho que o mês de outubro, então, é o mês da dislexia. Eu queria passar a palavra para a Juliana, que é presidente do Instituto ABCD, que inclusive promove aí algumas ações nesse sentido de conscientização. Conta pra gente, Juliana, como que é feito esse trabalho? Sim, claro. O Instituto ABCD é uma organização social que foi fundada por um pai na época, uma criança com dislexia, hoje um adulto disléxico. E a ideia foi realmente disseminar o conhecimento sobre a dislexia no Brasil. Então, o que a gente faz, basicamente, é pegar a informação que é produzida cientificamente e a gente tenta traduzir, deixar ela um pouco mais compreensível para quem não é da área, os especialistas, os pesquisadores. E em outubro, a gente comemora mundialmente o mês da dislexia, né? E então, o Instituto ABCD, junto com a Associação Brasileira de Dislexia, se organizaram para que a gente tivesse uma semana de conscientização para a dislexia. Então, a gente já há 9 anos se reúne, organiza um tema para ser trabalhado. Em 2019, o nosso tema é o cotidiano do disléxico. E a gente convida parceiros que são organizações, pais, o Dyslexia Club é um deles, que participa para promover a causa. Então, nessa semana, parceiros que estão envolvidos profissionalmente, também emocionalmente com a causa, param a correria do dia a dia, para o seu trabalho e dedicam um tempo para falar sobre a dislexia. Então, a gente tem ações para falar sobre como é a dislexia na sala de aula, como é a dislexia em casa, como é a dislexia no mercado de trabalho, que agora é um tema que a gente vem lutando para dar voz também. Então, essa é a ideia, né? Que a gente tem uma semana em que todo mundo olhe para a dislexia. Isso vem porque a gente ainda tem muito desconhecimento sobre o termo, sobre a condição e sobre todos os potenciais, né? Então, a gente fica muito preso aí dizendo sobre o que é a dislexia, mas na Semana da Dislexia a gente tenta também dar voz para todos os potenciais que uma pessoa com dislexia também tem. Entendendo um pouquinho na prática como que funciona mesmo esse dia a dia e quais as adaptações também que podem ser feitas para auxiliar essas pessoas. Isso eu acho que essa questão do diálogo é muito importante, muito bem falado, inclusive o deputado também tem promovido, né, deputado, alguns encontros para falar desse assunto que já aconteceu na Assembleia e o próximo é no dia 23 de novembro em Piracicaba, é isso, deputado? Por que Piracicaba, né? Porque Piracicaba que eu adoro tanto, né? Cheio de flores por todos os cantos, né? Que diz o nosso hino. Nós estamos levando a discussão porque, como eu disse, eu fiquei realmente assim, impressionado com o número de pessoas disléxicas. E nós temos na nossa cidade, e Piracicaba hoje é sede e região. Então, eles estarão presentes, tratando de toda a logística. Vai ser um sábado de manhã, na Associação Comercial e Industrial, que é uma entidade parceira. São quase 6 mil associados, eles se envolvem, tudo de bom que acontece na cidade. Eu tenho pautado o meu mandato, esses 6 mandatos, dentro da CIP de Piracicaba, que faz esse trabalho, eles orientam, eles dão ideia, participam do meu mandato. Então, todos os eventos, quando surgiu o aglomerado urbano de Piracicaba, que foi nossa lei, surgiu dentro da associação comercial. Fibrose cística, dentro da associação comercial. Nosso polo automotivo, quando veio uma coreana para fabricar, tem 2 plantas de carro em Piracicaba, surgiu dentro da associação comercial e tantos outros projetos que nós participamos enquanto deputado da cidade, nós levamos a discussão para dentro da CIP. Então, será uma manhã de sábado, não de festa, não, de trabalho. Certo. Eles estarão lá expondo o que é a dislexia. Nós estamos em contato do professor Fábio Negreiros, que é o nosso dirigente de ensino. Nós estamos levando também a Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba, a professora Ângela, convidando a região, as pessoas da região, levantando as famílias que já comprovadamente sabem que os filhos são disléxicos. Vamos levar professores, enfim, mas a palestra será deles. Eu sou apenas o condutor de arrumar o lugar, fazer a abertura, mas são eles que vão falar do assunto
a imprensa local já repercutiu e bastante essa questão que foi levantada através da nossa funcionária, junto com o Pipo, que confiou no nosso trabalho. Porque, como eu falei, é um jovem. O Pipo, acho que quando ele ouve falar, embora ele seja totalmente diferenciado, ele gosta de política, tem uma outra visão, mas quando fala para um jovem, porque eu tenho uma filha de 30 anos, tá? Hoje já formada, graduada, está fora daqui, mas você fala para um jovem, ele fala, mas eu ligo a televisão, deputado, só escuto falar de corrupção. Viu? É presidente preso, governadores presos, deputados presos, ninguém imagina, grandes empresários na cadeia, ninguém imaginava na sã consciência, viu, os caras estão roubando, mas não aconteceu nada. Hoje não. Então você imagina a fase deles, né? A geração do Pipo, se não se interessar pela política. Eles só vão, eu não quero conversa com político, eu quero político longe. Ele não, ele fez o papel contrário. Trouxe as entidades, trazendo pessoas que são do meio, são profissionais gabaritados, que trabalham com dislexia, né? São profissionais que têm filhos dislexos, são profissionais que se interessam pelo tema. Então nós estamos sendo esse condutor para levar essa demanda junto ao governo do estado de São Paulo. Então nós faremos essa discussão no dia 23 de novembro, será um sábado de manhã, um sábado de trabalho lá na Associação Comercial. E essa união mesmo, né, da sociedade com o poder público faz toda a diferença, né, deputado? Essa união que tem que ser feita, não pelo deputado Roberto Moraes, não vou ensinar ninguém a trabalhar, mas por quem está no parlamento. É trazer a discussão, levar para a sua região. Nós somos em 94 deputados no estado de São Paulo. O maior estado do país, com 645 municípios, são 94 deputados aqui. São 70 deputados paulistas lá em Brasília, do Congresso Nacional. Então nós temos que provocar essa discussão séria, e eu sou um fã da área de saúde. Eu gosto da área de saúde. Talvez a minha formação profissional do rádio, eu comecei com 16 anos fazendo programa de rádio e convivendo com pessoas necessitadas. Eram pessoas que iam até a rádio, ou vão até a rádio. Deputado, na época de deputado, nem sonhava com política. Entrei em 77 em rádio, fui para a política em 92 para ser vereador durante 6 anos na minha cidade. De 98 para cá como deputado estadual, representando uma das regiões mais importantes do estado. Nós estamos no centro do estado, a 160 quilômetros da capital, uma região que produz e gera muito emprego, muita renda, graças a Deus, mesmo com essa crise que a gente vive, a gente tem esse diferencial, talvez pela localização de Piracicaba e as cidades ao entorno que dependem economicamente da nossa querida Piracicaba. Então eu tenho o prazer de fazer esse tipo de discussão, de discutir a área de saúde e de atender as pessoas, Caterine, que realmente precisam do poder público. Sabe? Não é ir lá ficar dando o peixe e não ensinar a pescar, não é isso não. Mas é você ter o carinho que essas pessoas só têm na época da eleição. Essa atenção, né, deputado? Parabéns pela sua iniciativa. Ainda falando um pouquinho do mês de outubro, Inês, que outras ações, né, acontecem durante o mês de outubro aí de conscientização e que outras ações que não acontecem seriam importantes aí a gente ter no mês de outubro? A primeira ação que nós pensamos foi em nos unir, né? Tem várias associações, vários grupos, grupo de mães que tem pelo Brasil inteiro formados já, em Mato Grosso, em Brasília, na Bahia, tem no Sul também. Em São Paulo temos o Instituto, a associação. Primeiro, a intenção foi de nós nos unirmos, porque nós falamos o mesmo assunto e temos o mesmo interesse. E depois, nesse outubro especificamente, nós pensamos também em dar voz aos pais, aos disléxicos, para que as outras pessoas pudessem ouvir, ao invés de ficarmos nós, que temos alguma formação profissional relacionada, estar falando sobre. Quando eles falam, tem um outro peso, como o Pipo falou agora, do sofrimento que foi para ele. Então, quando nós falamos, fica uma coisa meio na nuvem, né? Parece que não é uma realidade. Quando é alguém que fala e que mostra o sofrimento que teve, tem um peso muito maior, as pessoas vão parar para ouvir mais e vão pensar em compreender um pouco mais. Porque passado esse momento da escolarização, que de uma forma ou outra nós conseguimos algum apoio, a gente consegue que a escola dê atenção, que faça alguma coisa diferenciada, eles vão ter que se colocar no mercado de trabalho. E aí é que entra uma dificuldade maior, porque a empresa não vai querer ouvir se ele tem dificuldade, se ele vai levar um tempo maior para se adaptar à tarefa. O que está constando na lei são 90 dias de experiência, às vezes eles dão só 45 dias, né?
E é aquilo que é dado ao indivíduo, e não é dado a ele o tempo dele se adaptar, dele compreender a tarefa, dele mostrar a capacidade dele, o potencial dele. Então, a gente dando voz a essas pessoas, a gente pensa em fazer com que a sociedade toda pense a respeito e pense em alternativas, porque todos eles são bastante inteligentes. Aliás, inteligência é um critério de exclusão, porque se a inteligência dá abaixo da média, já não é considerado dislexia, é um outro transtorno que está afetando, não é dislexia. Então, eles são inteligentes, eles são capazes. A gente precisa oportunizar que eles expressem essa inteligência da forma que eles conseguem melhor. E nós muitas vezes queremos que seja do nosso jeito. E é aí que entra o conflito. Então, nós temos que parar como sociedade e pensar um pouco mais no potencial deles, na forma que eles têm de se expressar e de aprender, e fazer pequenas adaptações. Não é necessário muita coisa, não é necessário escolas especializadas de forma nenhuma. Um bom professor com um olhar diferenciado que identifique, que encaminhe, e esse aluno sendo atendido no tempo esperado, ele vai se desenvolver muito melhor e vai estar apto também a entrar no mercado de trabalho de uma forma melhor. Se a sociedade também entender, as coisas todas se unem e funcionam de uma forma muito melhor, com a inclusão de todos efetivamente. Certo. Pegando esse gancho do grupo de mães, é muito interessante ver as mães se mobilizando com isso também, porque dislexia não afeta só o disléxico. Família. É um boom na família inteira. Mãe... Um dia falaram para minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, que eu estava lá, que chamava quarta série ainda, chamava de série. Eu tinha 10 anos, estava na quarta série, a escola virou para minha mãe e falou assim: o Felipe é um aluno atrasado, teremos que voltá-lo para a primeira série novamente. Quer dizer, regredir. Regredir. Imagina como fica uma mãe com isso. Minha mãe bateu o pé e falou que não. Mas imagina como as mães lidam com isso. As mães são leoas do próprio filho, defendem o filho. Então, é toda é muito importante falar sobre a dislexia, esses eventos sobre a dislexia, porque mobiliza a família inteira. Inclusive, os pais também têm que saber como lidar com a dislexia dos filhos dentro de casa. Inclusive, Juliana, como é que pode ser feito trabalho com os pais? Como é que os pais podem ajudar ou contribuir com o trabalho do psicólogo, do fono, para ajudar em casa? Eu acho que o primeiro passo é entender o que o filho tem, né? E entender o que o pai tem, porque às vezes... Os pais também têm essa dificuldade, Juliana? Era isso mesmo que eu ia falar, porque muitas vezes quando o pai leva a criança... Aqui tem o sangue jornalístico, a gente vai já identificou, à vontade. Quando o pai leva a criança para fazer o diagnóstico, ele também se encontra como uma pessoa com dislexia, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, da gente entender o que o filho tem. E aí... Só tirando uma dúvida, a Inês comentou que é hereditário, mas muitas vezes não vem dos pais, pode vir de um tio, de um avô, sim, isso? Mas então não necessariamente que família, eles vão lembrar de alguém, né? Olha, do seio familiar, meu tio, parece meu pai, eles vão se lembrar de alguém. E às vezes, na maioria das vezes, como a Juliana estava falando, eles se identificam, mas eu passei por tudo isso, eu era como ele, eu tive esses mesmos então, essa problemas. troca também é importante. E é interessante pensar que agora, no momento em que a gente está de educação, no nosso país, as pessoas estudam, terminam o estudo, mas até um pouco tempo atrás era comum a gente dizer, esse não nasceu para estudar, esse vai fazer outra coisa. Então, é muito comum a gente ter pais que não fizeram o ensino, não completaram nem o ensino médio, né? Então, isso é comum acontecer. E aí, sentar e explicar para o pai como ele pode estar com aquela criança, porque fazer a lição de casa, como a Inês colocou, como você coloca, é muito desgastante para a criança e para o pai também. Porque o pai também fica sentado 1, 2, 3 horas. No início ele está com paciência, daqui a pouco a paciência vai embora, e aí vem aquele bilhete da escola, e tem toda uma questão de uma expectativa. Então, a gente, nesse trabalho do Instituto ABCD de desenvolver materiais, a gente tem um programa que chama Todos Entendem, que é um programa em que a gente fez pensando nos pais, como os pais podem ajudar os seus filhos. Então, é uma cartilha, e depois de sugestões, a gente fez uma série de vídeos, que é para tornar mais acessível, porque a cartilha tem que ler, e às vezes nem sempre é acessível para todos, em que a gente mostra como o pai pode organizar o espaço para a lição de casa. Então, dicas simples, do tipo, vamos desligar a TV para fazer a lição de casa.
vamos sentar numa mesa, não vamos fazer sentado no sofá. Parece que é simples, mas nem todos passaram por essas experiências, eles precisam desse tipo de orientação. Então, a gente tem esse material também desenvolvido no Instituto ABCD, em que a gente vai fazendo essa troca entre as associações. Deixa eu tirar uma dúvida, Juliana. Existem pais, eu vou fazer uma pergunta aqui meio doída, que abandonam os filhos dislexos? Eu conheço muitos filhos que abandonam pais em lar de velhinhos, deixa lá e não volta mais. Eu tenho casos que eu conheço na minha cidade. Existem pais que de repente falam, não adianta, meu filho é incorrigível, não tem jeito de fazer. Não por filho para fora, não. Mas abandonar, tentar pelo menos dar o encaminhamento, como os pais do eu acho que tem pais que ficam muito cansados, né? Porque como a gente disse, olha, por exemplo, a mãe do Pipo, que é um exemplo, né? Tem histórias, exemplo, ela demorou 15 anos na batalha para chegar até o diagnóstico. Não cansou. Não cansou, mas imagina para outros pais que não têm todo o conhecimento que a mãe dele tinha, todo o acesso que a mãe dele financeira. tinha. O Pipo é uma pessoa diferenciada que tem uma habilidade de comunicação impressionante, então que ele tinha vários fatores que a gente chama de fatores protetores para o desenvolvimento. Então, não é toda criança que enfrenta essa barreira e que continua motivada a estudar, né? Às vezes... Mas tem pais que jogam a toalha? Eu acredito que tenham muitos. Eu conheço alguns na prática de consultório que se sentem muito cansados, falam, aqui é o último lugar que eu levo seu filho. Imagino que a Inês lá na associação também deve ter essa experiência. Muitas vezes não é que eles jogam a toalha, mas eles tentam não olhar para aquela dificuldade e justificar de outras formas, não é? Falando, não, é assim mesmo, eu tive isso e agora eu tenho um emprego, eu consegui me formar, ele também vai conseguir negar a existência da dificuldade. Quando, como a Juliana estava falando, hoje em dia não dá para você parar no ensino médio, né? Você tem que dar continuidade aos estudos. Muitas vezes nossos pais tiveram essa opção de, eu vou trabalhar, eu não vou estudar. Hoje você não consegue ser nada se você não tiver um mínimo, né, de estudo mesmo e de conhecimento. Então, o que eu tenho visto bastante em consultório é isso, que muitas vezes eles dizem, não, isso não é nada, isso é implicância da mãe. Isso é implicância da professora. A professora que está vendo coisa onde não tem. E aí, quando eles começam faz também com que a pessoa chegue, às vezes, na vida adulta sem esse diagnóstico. Sim, muitos chegam à vida adulta sem diagnóstico. Quer dizer, e aí, sem tratar... Tenho que citar aqui, né? Meu marido. Chegou à vida adulta sem o diagnóstico. Quando o nosso filho começou a ter a dificuldade, é que ele começou a dizer, mas eu tive essas dificuldades. E aí eu já dizia que ele era disléxico eu era psicóloga, mas não era atuante, mas por conhecimento que a gente vai buscando fora da universidade, porque na universidade nós também não tivemos. E aí que nós fomos buscar a BD, e aí é que eu falei, então você vai fazer diagnóstico junto. Você vai fazer, o meu filho vai fazer e você vai fazer. E aí os dois fizeram a avaliação, os dois foram identificados como disléxicos, e os dois fizeram o vestibular no mesmo dia, na mesma universidade, pai e filho. Cada um para uma área, ele voltou a estudar, aí que ele conseguiu estudar, e aí que ele conseguiu poder dizer para os outros que ele tinha uma graduação superior, que era uma coisa que fazia falta. Quantos anos? 50, ele tinha 50 quando foi à faculdade. O meu filho, quando fez a avaliação, tinha 13, quando eles foram fazer o vestibular juntos, 18. Aproveitando então, esse gancho de como a mãe, o pai pode lidar com o filho, duas dicas simples. Estímulo desde pequeno. Estimular a criança. Minha mãe, ela pegava gibis, revistinhas de personagens diversos do que eu gostava e ela recortava. Eu gostava de Turma da Mônica. Ela recortava, colocava num caderno e falava assim, cria uma história. Então estava lá recortado todos os balõezinhos e eu tinha que criar um balão. Então desde pequeno eu estava escrevendo, mesmo que mal, mesmo com letra feia, mas eu estava escrevendo. E cada momento de evolução, minha mãe dava uma estrelinha diferente, uma bonificação diferente. E vai estimulando. Né? E outro ponto muito forte que eu lembro desde pequeno, nessa fase toda que minha mãe estava correndo comigo, minha mãe estava fazendo doutorado. E uma imagem muito forte que eu tenho, que eu lembro da minha mãe, na mesa da sala, com pilhas e pilhas e pilhas de livros. E eu olhava para aquilo e falava, um dia eu vou ler tanto quanto a minha mãe. Um dia eu vou ler tantos livros quanto minha mãe lê.
eu falo para os meus leitores que me acompanham no blog, você quer que o seu filho disléxico tenha gosto pela leitura? Primeiro, para ele começar a ler, tem que gostar de ler. Que ele goste de ler, ele precisa te ver lendo. Ele precisa te ver com um livro na mão. Você lê com ele, você apresenta histórias novas, personagens novos, temas que ele gosta de diversas maneiras. Eu gostava das histórias da Copa do Mundo, nunca joguei bem bola, mas gostava da história do futebol. Então minha mãe me dava álbuns, almanaques, revistas, e com isso você vai estimulando a criança. São algumas informações, obviamente não é aquilo que faltava, mas já é o primeiro passo. E o primeiro passo é pontos importantes que os pais precisam se atentar. É estimular e, acima de tudo, acreditar. Acreditar que ele vai conseguir. Então, quando meu filho tinha muitas dificuldades, eu falava, se você não vai provar para mim que você não consegue, você vai tentar. E aí, não deu certo, tenta de outro jeito, vamos fazer de uma outra forma, começa pelo fim, vira de ponta cabeça, põe do avesso, faz de outra forma. A questão psicológica também acaba influenciando, né? Porque a partir do momento que você recebe um diagnóstico desse, você enfiar na sua cabeça que você tem esse problema... E que não vai dar certo, você pode acabar se apoiando nisso e aquilo entrando na sua cabeça. Então, a ideia realmente dos pais conversarem, esse trabalho em conjunto acaba sendo muito importante. E uma dúvida que eu tenho é em questão da legislação, o tipo de amparo que ela dá para esse tipo de pessoa que tem esse problema. Quer dizer, a gente está falando que as escolas precisam oferecer alguns tipos de adaptações para receber esse aluno. E se a escola alegar que ela não está preparada para receber esse aluno ou não fizer essas adaptações, o que a gente tem hoje de legislação? Que amparo que a legislação dá hoje, atualmente, para essas pessoas? Existe uma lei geral, né, que é a Lei dos Direitos Humanos. Ali você já tem tudo. Na legislação que hoje existe, já fala das dificuldades de aprendizagem. Ela não é específica em dizer sobre dislexia, sobre transtorno de déficit de atenção, mas ela fala das dificuldades de aprendizagem. E se a gente se atentar a isso, você tem ali todos os recursos que você precisa. Nós estamos lutando aqui por uma lei específica, porque é o que a escola alega hoje em dia, né? Que não tem uma lei específica. Então, a gente está lutando por causa disso. Mas se ela for atentar aos princípios do ensino, qual é a função da escola? É ensinar. E se a criança tem dificuldade, buscar formas de ensinar aquela criança. Então, não precisaria nem ter uma lei se a escola seguisse os princípios de ensino. Mas, hoje em dia, existe, na legislação aparece várias vezes essa questão do ensino, da forma de ensino, das dificuldades de aprendizagem. E quando a escola se nega, alegando não estar preparada, nós podemos dizer, olha, procure um curso, né? A própria BD fornece, o Instituto tem lá também formação para professores, para que eles se habilitem ao ensino. E se ainda assim ela se negar, tem duas alternativas, trocar de escola, né? Ou buscar a lei. Né? Então, muitas vezes é necessária a intervenção de um advogado para impor que essa escola faça os caminhos que são necessários para aquela criança aprender. Tem muita denúncia na promotoria ou não? Eu não sei te dizer em quantidade. Nós temos a doutora Simoni Lopes, que é a nossa apoiadora de nós três aqui em tudo. Ela seria uma ótima pessoa para você entrevistar e para você buscar até apoio em relação à legislação, porque ela te dá uma aula de tudo que existe em relação aos transtornos de aprendizagem em lei. E o que ela sempre diz é que a lei já prevê isso, só falta ser cumprida. Né? Aliás, como um monte de modo geral que tem no país aqui. Sim, sim. Só é importante a gente sempre lembrar que as pessoas que têm menos acesso, né, elas precisam realmente de uma lei que defenda especificamente elas, porque então, a gente tem da pessoa com deficiência, por exemplo, né, que a escola não pode cobrar uma taxa a mais para a criança estudar, não pode, se precisar de ter um profissional a mais ali para cuidar daquela criança específica, a escola é obrigada a ter. E aí, no caso da dislexia, por não ser considerada uma deficiência nem uma doença, muitas vezes, muitas escolas, de repente, podem, fica sei no lá, limbo. Ela fica no limbo, isso como um argumento. Que, de repente, uma lei ajudaria muito. É que a Juliana porque, na verdade, falando adequadamente. Muitas vezes a gente precisa partir para um advogado e a gente sabe o quanto que isso é custoso, né? A gente tem recursos públicos que fazem isso, mas aí demora e passa 1 ano, 2 anos, e a criança não 3 pode esperar. anos, e a criança não vai esperar, fora que ela vai ficar para trás na escola, fora todos os danos emocionais que a gente já falou que vai ser, que ela vai sentir por conta de estar ficando defasada na educação. Certo.
Falando um pouquinho mais dos cursos, Inês, me chamou bastante atenção, queria que você falasse para o nosso telespectador, quem tem interesse então de receber essa capacitação, como que acontece, o que a pessoa precisa fazer? Nós temos 2 vezes por ano, um curso intensivo para profissionais da saúde e da educação, sobre todos os transtornos de aprendizagem, não só a dislexia, mas os outros transtornos também. Uma semana intensivo, por isso chama intensivo, uma semana de informações teóricas e depois uma segunda semana de informações práticas, onde eles vão exercer aquilo que eles vão propor para os alunos. Então, eles vão aprender e vão fazer, ao mesmo tempo, para eles entenderem como é que aquilo funciona, o que aquilo vai estar estimulando e o que aquilo vai estar beneficiando o aluno. Então, ela pode fazer somente um ou somente o 2. Essas informações estão no nosso site, que é www.dislexia.org.br, e esporadicamente também fazemos cursos específicos para professores sem custo algum. Então, aberto a todos os professores para eles entenderem o que é dislexia e também aprenderem algumas estratégias para lidarem em sala de aula com esses alunos. Então, no site encontra todas essas informações. Aproveitando a oportunidade, o Instituto ABCD tem um curso também que ele chama Entendendo a Dislexia. É um curso de 8 horas. A ideia é apresentar a dislexia a todos que tenham interesse de conhecer mais sobre o que causa, quais são as características e como que a gente pode ajudar. Ele também fica disponível gratuitamente no site, é um curso online. O site do Instituto é www.institutoabcd.org.br. Deputado, como que está o procedimento da matéria aqui na casa? Está tramitando o projeto, passando pelas comissões, assim que estiver pronto para ir para o plenário, nós, claro, já estamos discutindo, né, com o governo do Estado de São Paulo, mas primeiro esperamos que o projeto já fique pronto para ser discutido em plenário, para que nós possamos continuar. Nós vamos fazer movimentos, nós vamos para o Palácio, nós vamos para as secretarias, enfim, nós temos um cronograma de trabalho, exatamente como nós fizemos com a fibrose cística. A fibrose, pouca gente se lembra, mas em 2002 nós chegamos a parar a Avenida Paulista, tá, no movimento de paz, e acabou dando certo. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui na Rede Leste, principalmente para discutir um assunto aí de suma importância. O programa Em Discussão de hoje fica por aqui. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena.